Leia a Bíblia em um ano. Dia 78. Juízes capítulos 13 a 15. A história de Sansão. Os israelitas pecaram mais uma vez contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, concederás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem quaisquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro ou proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se deve passar navalha. Pois o teu filho será considerado a Deus como narizeu, desde o dia de seu nascimento. Ele iniciara o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência de anjo de Deus. Tal era o seu poder e majestade, que não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou o seu nome. Mas ele me prometeu: conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre de sua mãe até a morte. O anjo surge de novo. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: Rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviastes venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Deus atendeu a súplica de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente e apareceu à sua mulher, quando esta estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Imediatamente, a mulher correu para comunicar ao seu marido o ocorrido e lhe disse: O homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. No mesmo instante, Manoá levantou-se, seguiu a sua esposa e foi ter com um homem que lhe perguntou: Foste tu que falaste com a minha esposa? Ele afirmou: Sou eu. Então Manoá indagou-lhe: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? E o anjo de Yahvé esclareceu a Manoá: De tudo o que proibia esta mulher, deverá ela, pois, abster-se. De tudo o que procede da videira, não provará, nem vinho, nem bebida fermentada. Também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor: Teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Ao que o anjo do Senhor ponderou: Ainda que permanecesse convosco, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer um holocausto, consagra-o a Yahvé, o Senhor. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que assim que cumprir a tua palavra possamos prestar uma homenagem? O anjo do Senhor lhe respondeu: Meu nome é inefável, maravilhoso. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso, enquanto Manoá e a sua esposa contemplavam o holocausto. Quando as chamas se elevaram do altar, Manoá e sua mulher observavam o anjo de Yahvé subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelho com o rosto rente ao chão. Desde então, o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá, nem a sua esposa,
e ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo de Yahvé. Ah, certamente morreremos, exclamou Manoá à sua mulher, porquanto vimos a Deus. Contudo, ponderou-lhe a esposa: se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, não teria aceitado nem o nosso holocausto e nem a nossa oblação, e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com os nossos próprios olhos. Tampouco nos teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Eterno Senhor muito o abençoou. Sansão estava em Mané-Dan, no acampamento de Dan, em Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. O casamento de Sansão, capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Timna, e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou a seu pai e a sua mãe: reparai numa moça entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tomem por esposa para mim. No entanto, seu pai e a sua mãe questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes? E no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga-a para mim, te peço. É esta jovem pela qual me apaixonei. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel. Então Sansão foi com seu pai e a sua mãe para Timna. Quando se aproximaram das vinhas de Timna, de repente um grande leão partiu rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem conta a maneira como agiu ao seu pai, nem à sua mãe. Então foi conversar com uma jovem de quem gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Timna, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as mãos, e observou, curioso, na carcaça do animal, um enxame de abelhas e mel. Em seguida, recolheu o mel com uma mão e, enquanto retornava ao caminho, o saboreava. Aproximando-se do seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes do mel, e eles comeram também. Todavia, não lhes contou que tinha tirado do cadáver do leão. Seu pai desceu até a casa da jovem filisteia, e Sansão realizou uma grande festa, conforme a tradição dos noivados. Assim que os filisteus ouviram chegar, trouxeram 30 rapazes para o acompanharem como paraninfos durante o banquete. O enigma de Sansão. Então Sansão lhes apresentou uma charada dizendo: deixa-me propor-vos um enigma. Se me apresentardes a solução dele no decurso dos próximos 7 dias das celebrações nupciais, eu vos darei 30 vestes completas de linho e 30 mudas de roupas. No entanto, se não conseguirdes apresentar-me a resposta do problema proposto, vós tereis de me dar 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. E os moços responderam: propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Então ele lhes enunciou a charada: do que come saiu comida, e do que é forte surgiu doçura. Passaram 3 dias e eles ainda não haviam encontrado a resposta dessa adivinhação. No 4º dia, os jovens filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo: convença o teu marido a esclarecer o enigma que nos deste.
Caso contrário, atearemos fogo a ti e à casa de teu pai. Foi para nos expoliardes que nos convidastes a vir aqui? Então a esposa de Sansão chorou sobre o seu ombro e lamentava. Tu não sentes por mim amor, tu me odeias. Propuseste aos filhos do meu povo um enigma que nem a mim explicaste como se resolve. Ao que ele retrucou prontamente. Nem a meu pai e nem a minha mãe contei a solução deste mistério. Por que faria a ti? Ela murmurou durante o restante da semana, que duraram as comemorações de núpcias. Por fim, no 7º dia, Sansão lhe revelou o segredo, porquanto ela continuava a lamentar e chorar sobre seu ombro. Ao ouvir a resposta, ela revelou aos filisteus de seu povo. Antes do pôr do sol do último dia do trato, os homens da cidade vieram à presença de Sansão para lhe responder. O que pode ser mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? Diante do que Sansão lhes replicou. Se não tivesseis arado com a minha novilha, jamais teriam encontrado a resposta do meu enigma. Em seguida, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu até Ascalon e matou 30 homens. Tomou as roupas de festa e as entregou aos que tinham desvendado o enigma. Depois, irado, partiu para a casa de seu pai. Então a mulher de Sansão foi entregue a um dos 30 padrinhos de casamento. A vingança de Sansão. Capítulo 15. Passado algum tempo depois, durante a época de colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e comentou com o pai dela: Vou até os aposentos de minha esposa. Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar e explicou-lhe: Eu entendi que tu não a amavas e não a querias mais. Por isso, a entreguei a um dos teus amigos. Mas repare, a sua irmã mais nova não é ainda mais bonita, pois fique com ela em lugar de sua irmã. Ao que Sansão lhe respondeu: Desta vez ninguém poderá me acusar, quando eu acertar as contas com os filisteus. Em seguida partiu e capturou 300 raposas e as amarrou pares pelas caudas e prendeu cada par nos rabos de tochas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. E assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo o que estava plantado, e até as vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: Quem fez isso? E lhes responderam: Sansão foi responsável, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Então Sansão lhes prometeu: Já que agiste deste modo, não descansarei enquanto não tiver me vingado de vós. E os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois, desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Sansão, juiz em Israel. Os filisteus subiram, foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os cidadãos de Judá indagaram aos filisteus: Por que nos atacaste? Ao que eles replicaram: Viemos prender Sansão e levá-lo amarrado, a fim de tratá-lo como ele nos tratou. Então 3.000 homens de Judá desceram a caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando: Não sabes que os filisteus dominaram sobre nós? Não compreendes o que nos fizeste? Ao que ele lhe justificou: Assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente. Então eles lhe disseram: Descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Mas Sansão lhes pediu: Jurai-me, pois, que vós mesmos não me matareis. Diante de que eles anunciaram:
Juramos. Desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos. Então o puderam amarrar com as 2 cordas novas e conduziram para fora do rochedo. Quando os homens trazendo Sansão se aproximaram à cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam os seus braços se tornavam como fios de linho queimado ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram de suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou, com uma queixada de jumento, eu os amontoei. Com uma queixada de jumento, abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser chamado de Ramet-Lei, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: Foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão de seu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus lhe fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de En-Hacoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até os nossos dias, em Lei. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus.